Oi, eu sou a Laiane e eu era bolsista do projeto Racismo no Futebol e o que as mídias informam, orientado pelo professor Luciano. E eu vim explicar para vocês como esse projeto surgiu e o que é ele. Durante 2019, numa das aulas de educação física, foi escolhido um assunto para um seminário de racismo no futebol, onde os alunos, com base em artigos científicos e pesquisas em mídias digitais, deveriam produzir esse trabalho e apresentar para a turma. Um trabalho ele tomou destaque, então ele foi apresentado na mostra científica daquele ano. Eu era parte desse grupo. Depois da apresentação, a gente viu que esse trabalho merecia um pouco mais de atenção e profundidade em suas pesquisas. Então, em 2020, o professor Luciano criou o projeto Racismo no Futebol e o que as mídias informam, onde o principal objetivo era entender como as mídias digitais retratavam o assunto racismo no futebol em suas reportagens durante 2019. Durante o decorrer do projeto, em algumas reuniões do GPE, a gente leu o livro chamado Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Tivemos como base no projeto 3 conceitos básicos que a gente aprendeu no livro: racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. O racismo individual é aquele que atinge uma pessoa ou um grupo de pessoas. Já o racismo institucional é aquele de instituições, onde, por exemplo, numa grande faculdade não há nenhum servidor negro ou apenas algum faxineiro, não há professores negros, ou em um órgão público, na política. E por último, o racismo estrutural, que é onde estrutura a nossa sociedade, seja no meio político, no meio econômico, no meio social, no meio jurídico, os menos perceptíveis e é um dos mais graves. Por meio de uma pesquisa qualitativa, nós analisamos 2 revistas online, o R7 e o UOL, e fazendo pesquisas com palavras como racismo no futebol, racismo e futebol. Após o levantamento, a gente classificou as matérias encontradas com 3 categorias: racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. No site R7, durante 2019, a gente encontrou 4 reportagens, sendo 3 de racismo individual, 1 de racismo institucional e nenhuma de racismo estrutural. Já na revista UOL, encontramos 34 matérias, onde 15 eram sobre racismo individual, 13 sobre racismo institucional e 6 sobre racismo estrutural. Eu separei 3 trechos de 3 reportagens diferentes, onde cada uma tem um tipo de racismo. Assim fica melhor de entender o que é cada caso. O racismo individual, essa reportagem do site UOL, onde um goleiro é expulso após abandonar campo por racismo, e o juiz suspende o jogo. Omar Dafi, goleiro do Agazanese, sofreu insultos racistas de torcedores do Bagnolese durante a partida entre 2 clubes pela 5ª divisão do campeonato italiano. Ele abandonou o campo como forma de protesto e, por isso, acabou sendo expulso do duelo. A informação é do jornal Gazeta dello Sport. Já de racismo institucional, temos a reportagem "Por que toda semana tem caso de racismo no futebol italiano?". Eles precisam entender que somente entrar em campo com uma faixa escrita "Say no to racism" não é o bastante. Ações precisam ser tomadas, a começar por aqueles que têm poder no futebol. Enfim, o futebol europeu, principalmente o italiano, normaliza o racismo de uma maneira revoltante. Já em racismo estrutural, temos a reportagem "O movimento esportivo vai lançar cartilha contra o racismo no futebol". O campo é o espelho da sociedade, e negar isso só mostra o quão profundo é o problema nas pessoas, avalia o historiador Marcel Diego Tonini. Estudos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Brasil ainda está muito longe de uma democracia racial. Os brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior. Tal realidade é a herança do longo período de colonização europeia e escravidão. Os negros viviam em condições desumanas e, pós-abolição, ficaram à própria sorte. Foi assim que o racismo estrutural acabou sendo implementado e por isso ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente. Assim fica bem mais fácil de entender, né? Em conclusão, vimos que em nosso trabalho grande parte das matérias só falam sobre o racismo individual. É mais como uma fofoca, porque eles só falam o caso e não mostram soluções para isso. Mas outras partes das matérias já se mostram avançadas nisso e mostram soluções, como problematizar os clubes, as federações, as confederações, para elas agirem mais em combate ao racismo.